Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, deu o que falar no Rio e no Brasil todo. A tal Operação Contenção, né? Aquela na Penha e no Alemão, no finalzinho de outubro de 2025. E logo de cara um número assustador, 121 mortos. Isso nas primeiras informações. Esse número, por si só, já acendeu um debate assim muito forte sobre segurança, sobre o uso da força. Foi um impacto imediato, né? E colocou muita coisa em xeque, o papel do Estado, como lidar com essa violência toda. Exato. Então a nossa ideia aqui é justamente ir um pouco além do barulho inicial, sabe? Pegar as informações que saíram em vários lugares, Correio Brasiliense, CNN, Gazeta do Povo, É o País, até dados do próprio governo do Rio para tentar entender melhor. O que aconteceu de fato? Quais foram as reações? E essa discussão que veio forte, é crime organizado ou já virou outra coisa, tipo terrorismo? Uhum. É muita camada para analisar, né? Desde o que foi encontrado lá, o armamento, até a percepção das pessoas, inclusive de quem mora lá, e a briga política que isso gerou. Isso. A gente vai tentar, então, desempacotar isso tudo, pegar os pontos-chave dessas fontes e conectar as coisas. Vamos começar pelo básico, assim. O que a operação encontrou? Os resultados materiais. Falaram primeiro em uns 120 armamentos, né? Depois ajustaram para 93 fuzis confirmados, que já é coisa pra caramba, né? Avaliados em quase 13 milhões de reais. Uma fortuna. E mesmo sendo 93 e não mais de 100, como disseram no início, é um número altíssimo. Mostra um poder de fogo. Impressionante. E não foi só fuzil, né? Teve droga apreendida e aqueles relatos de táticas bem fora do comum para a polícia, drones com explosivos, barricadas super complexas. Isso pinta um cenário bem tenso lá. Exatamente. E esses 93 fuzis, a gente precisa colocar em contexto. Não foi um raio em céu azul, sabe? Os dados do próprio governo do Rio já mostravam centenas de fuzis apreendidos ao longo de 2025. Era uma escalada visível. Então essa operação meio que confirmou uma tendência que já preocupava. Isso, ela reforçou muito essa narrativa que já circulava entre autoridades e parte da mídia de que as facções estão operando num modo de guerra urbana. O tipo de arsenal encontrado, fuzil de assalto, talvez até arma antiaérea adaptada e explosivos, se comparam ao de pequenas unidades militares. E isso, esse poder de fogo real, vira argumento para pedir ação mais dura. Entendi. E essa questão dos drones com explosivos, isso é muito... parece coisa de conflito lá fora, né? Totalmente, remete a táticas de guerra assimétrica que a gente vê em outros lugares do mundo. E isso mostra o nível de sofisticação e ousadia, né? Com certeza. E, claro, essa percepção de guerra, justificada ou não, respingou direto na política. A reação do presidente Lula foi forte e controversa. Ele chamou a operação de desastrosa, usou a palavra matança, questionou se não teve excesso, lembrando que a ordem judicial era para prender, não para esse resultado. Isso, ele levantou essa dúvida crucial. A ação seguiu a ordem de prisão ou virou um confronto generalizado? E foi além, né? Pediu investigação independente com peritos federais. Exato. O que criou um contraste enorme com a visão de alguns governadores de oposição e parte da mídia, que logo de cara falaram em sucesso contra o Comando Vermelho. Sem dúvida. A fala do Lula foi, assim, um estopim para uma briga política que já estava ali, sabe, latente. Para a oposição, pareceu um recuo do governo federal na segurança, tipo mão frouxa. Usaram isso para dizer que o governo não apoiava os estados no combate ao crime. Uhum. Aquela narrativa de sempre, né? Pois é. Já pro outro lado, para a esquerda, para os direitos humanos, a fala do presidente foi importante. Valorizaram essa coisa de investigar abuso, de controlar a legalidade da ação policial, mesmo numa situação extrema. Fica clara a divisão, né? Duas visões de segurança pública batendo de frente. Uma focada na força, no resultado imediato, e outra na legalidade, na investigação, mesmo que isso questione o sucesso. Exatamente. É a tensão clássica desse debate no Brasil, né? Que ficou escancarada ali. E essa tensão não parou por aí. Ela evoluiu para outra discussão, talvez ainda mais complexa.
classificar ou não as grandes facções, tipo CV e PCC, como terroristas. Essa ideia não é nova, mas ganhou uma força tremenda depois da Operação Contenção. Governadores de direita, parlamentares, todo mundo defendendo isso para poder, teoricamente, endurecer o combate. É uma cartada política forte, né? Mudar o status legal deles. Só que o governo federal barrou. A ministra Gleisi Hoffmann veio a público dizer que o governo é terminantemente contra. O argumento principal, pelo que as fontes mostram, é que terrorismo tem uma definição muito específica, né? Ligada à motivação política, ideológica, religiosa, para causar terror, coagir governo. Isso. E aplicar isso a grupos que o foco principal é o lucro com crime, tráfico de droga, arma, poderia dar mais problema do que solução, complicaria juridicamente. Então a questão é, a motivação dele se encaixa na definição legal de terrorismo? Esse é o ponto central do debate técnico. Mudar esse rótulo não é só mudar a palavra, né? Teoricamente, poderia liberar outras ferramentas legais. Leis antiterror mais duras, talvez penas maiores, cooperação internacional diferente. Poderia dar mais poder para o Estado agir? Talvez. Mas aí vem os mas. Primeiro, essa questão técnica. A motivação econômica das facções se encaixa mesmo na definição clássica de terrorismo? Isso é muito questionável, juridicamente, pode cair nos tribunais e tem o risco de banalizar o termo terrorismo, sabe? Aplicar a um crime ultraviolento, mas de natureza diferente. E segundo, e muito importante, direitos humanos. Como assim? Legislação antiterror costuma permitir umas medidas bem mais drásticas, né? De investigação, restrição de liberdade. Se isso for usado de forma ampla contra as facções, abre uma brecha perigosa para abuso, para diminuir garantias fundamentais. Entendi. É uma faca de dois gumes, então. Exatamente. A resistência do governo federal, pela fala da ministra Gleisi, parece vir dessa cautela técnica jurídica, preocupação com as consequências não esperadas. Enquanto isso, a pressão política para mudar a classificação usa justamente o quê? O poder de fogo, a brutalidade que a gente viu na Operação Contenção. É o argumento emocional político. É um choque entre a lei e a urgência que as pessoas sentem, né? Perfeito. É um embate entre o pragmatismo jurídico e essa urgência política. E falando em urgência e percepção, chegamos num ponto que, para mim, foi o mais inesperado disso tudo. A reação da opinião pública. As pesquisas que saíram logo depois da operação, mesmo com toda a crítica do presidente sobre as mortes, mostraram um apoio popular enorme à ação da polícia. Os números são impressionantes. É surpreendente mesmo. Uma pesquisa da Atlas Intel que a CNN divulgou ouviu especificamente moradores de favelas do Rio. Resultado? 87,6% de aprovação. Quase 9 em cada 10 pessoas ali que vivem essa realidade de perto apoiaram. Isso é muito forte. Muito forte. É um dado que faz a gente pensar muito sobre o que realmente se passa na cabeça de quem tá ali, né? E não foi só nesse grupo. Outra pesquisa do Paraná Pesquisas, com moradores do Rio em geral, que a Gazeta do Povo publicou, 69,6% aprovaram. E mais, 67,9% queriam mais operações parecidas. E 60% acharam que não teve excesso da polícia. Nossa, quer dizer, a maioria achou que foi tudo dentro dos conformes, apesar da letalidade altíssima. Exato. E outras pesquisas, Datafolha, Genial Quast, citadas pelo El País, também mostraram apoio na faixa de 57% a 64% em amostras maiores. Ou seja, em qualquer recorte, a maioria apoiou. Como a gente explica isso? Pois é, aí tá o grande paradoxo, né? Politicamente é muito delicado. De um lado, a crítica do presidente, focada na letalidade, na legalidade, nos direitos humanos. Do outro, essa aprovação popular massiva e que vem forte justamente de quem está na linha de frente da violência e também sofre com as operações policiais, que a gente sabe que muitas vezes são truculentas, vem como um mal necessário, talvez a única alternativa que eles enxergam para tentar conter esses grupos. E esse apoio vindo de dentro das comunidades cria uma pressão política gigantesca. Imagino. Fica difícil para qualquer governante ignorar isso, né?
Mas, ao mesmo tempo, endossar ações que podem ter ilegalidades. É encruzilhada. Ignorar o clamor por ordem é arriscado politicamente. Mas passar por cima da lei e dos direitos também é inaceitável. É muito complexo. Tá, então, tentando juntar as peças, o que a gente pode dizer que os dados e as fontes realmente mostram, o que é fato confirmado? Bom, acho que alguns pontos ficam claros. Primeiro, o poder de fogo altíssimo das facções no Rio é real, não é discurso. Os 93 fuzis da operação e os outros apreendidos no ano comprovam isso. É fato. Certo, poder de fogo confirmado. Que mais? Segundo, a operação teve sim um impacto operacional, desarticulou parte da estrutura ali naquele momento e tirou muitas armas e drogas de circulação. Houve um resultado prático ali. Ok, impacto operacional. E o terceiro ponto? O terceiro, que é politicamente complexo. Existe um apoio popular muito expressivo para esse tipo de confronto direto. E o mais chocante é que esse apoio é forte dentro das próprias comunidades afetadas. Isso as pesquisas mostram. Esses são os pontos que as fontes sustentam, então. Isso. Agora, tão importante quanto isso é destacar o que esses dados, do jeito que vieram a público, não permitem concluir automaticamente. Que seria? Que todas as 121 mortes foram de criminosos em confronto legítimo com a polícia. Afirmar isso, assim, de cara, é complicado. Uhum. Precisa de mais investigação. Exatamente. Precisa de identificação de cada vítima, perícia detalhada, investigação independente sobre como cada morte aconteceu. A crítica do Lula sobre ordem de prisão versus matança e o pedido de perícia federal apontam para essa necessidade. Será que teve uso excessivo da força? Será que teve execução extrajudicial, ou seja, morte ilegal cometida por agente do Estado? Outras ilegalidades. Sem apurar isso caso a caso, a história fica incompleta. Fica suscetível a interpretações, né? Para defender ou para atacar a operação sem ter todos os fatos. Exatamente. A verdade completa ainda depende dessa apuração minuciosa. Perfeito. Acho que essa análise ajuda a ver bem essa tensão toda que a Operação Contenção expôs, né? De um lado, a força bruta dos fatos, fuzis, mortos, drogas, e junto, o apoio popular a essa ação de força. É a cara da urgência, né? Da demanda por segurança, talvez a qualquer custo. É a pressão por resultados visíveis. Isso. E do outro lado, os freios institucionais, éticos, o presidente questionando a legalidade, pedindo investigação, e a resistência do governo em chamar de terrorista, apontando os riscos legais, os direitos humanos. É o lado da cautela, da lei. Essa dualidade define bem o momento, né? Totalmente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que meio que salta dessas fontes todas, mas que vai um pouco além. Qual seria? Considerando esse apoio popular forte, até de quem mais sofre, e ao mesmo tempo esse poder de fogo crescente das facções, como seria uma política de segurança que conseguisse ser duas coisas ao mesmo tempo? Eficaz para desarticular os grupos armados, reduzir a violência. Exato. E, ao mesmo tempo, que respeitasse rigorosamente os direitos humanos, a vida, a lei. Como o Estado pode ser firme, como a sociedade parece pedir, sem ele mesmo passar dos limites éticos e legais. Especialmente com essa pressão popular por resultado imediato, né? O custe o que custar. Como encontrar esse equilíbrio? Talvez seja o maior dilema da segurança pública no Brasil hoje. Uma pergunta de milhões, né? Sem resposta fácil. Sem dúvida. E com essa provocação, a gente encerra esse nosso mergulho nos fatos e debates da Operação Contenção. Esperamos que tenha ajudado a clarear um pouco esse cenário tão complexo. Obrigado pela